É bom começar o dia pensando no futuro e soluções que se colocam, principalmente após esse mês glorioso que foi o mês de junho de 2013. As manifestações populares colocaram em evidência a necessidade que os prefeitos, governadores, a presidência da República têm de tomarem juízo, de tomarem decisões maduras, bem apoiadas, bem desenvolvidas, e não decididas por marqueteiros, por pessoas às vezes irresponsáveis e até de mau caráter. O caso dos corruptores, que quem trabalhou em níveis elevados da administração pública conhece bem. E o fato é que o povo disse o que é prioridade: educação, saúde, segurança, saneamento básico, qualidade de vida nas cidades, a tarifa reduzida ao extremo na área de transporte coletivo. Ou seja, é aquilo que Maslow ou qualquer um aí pode dizer com detalhes e que forma a base de uma pirâmide de necessidades, desejos, anseios de qualquer cidadão ou família. O luxo está lá em cima, né? Quer dizer, quando a gente chega a esse nível de fazer opções caras, é porque pode pagar, né? Se não puder pagar, é uma leviandade. Não tem resposta que arrepie mais do que quando alguém, eu vejo num debate sobre o caso do transporte coletivo urbano, alguém pedir a palavra e dizer que eu gosto, né, que isso é bonito. Bom, né? A melhor solução é aquela que a gente pode pagar e que não implode uma cadeia, uma sequência de projetos, decisões, ações, numa escala hierárquica de sobrevivência das pessoas. O cidadão comum, bem trabalhado pela mídia, aceita qualquer coisa, porque não tem informação, não tem base para contestar. Agora, quem de alguma forma tem experiência na vida técnica, que aproveitou bem suas viagens de passeio, de turismo, etc., sabe que é preciso bom senso e cuidado. Então, no caso aqui de Curitiba, a notícia agora que o governo revê aqueles projetos faraônicos, confiando no governo federal, em repasses que a partir da primeira escavação serão entregues, vamos dizer assim, seguindo critérios políticos. Nós podemos ficar com canteiros e buracos durante décadas, como aconteceu com o Rio de Janeiro, uma cidade rebelde e que, por castigo, viu seu projeto de metrô congelado aí, praticamente durante décadas. Então nós não podemos cair nessas armadilhas. Enquanto o Brasil não tiver uma reforma fiscal, enquanto a maior parte do dinheiro que a gente arrecada vai para Brasília fazer lá sabe-se o quê, não dá para embarcar em aventuras. O município, mal ou porcamente, consegue manter suas escolas, creches, postos de saúde e fazer manutenção nas ruas e tudo mais. A amplitude da responsabilidade de uma cidade como Curitiba é gigantesca.
ou aumenta drasticamente IPTU e outros impostos que ao alcance do município, ou fica dependendo da boa vontade do governo estadual e federal, que estão sempre vinculados à telinha, ao horário político, à reeleição, ao compadrismo, a colocar afiliados políticos sem muito critério técnico. Ou a gente luta por uma reforma institucional, administrativa do Brasil, de amplitude infinitamente maior do que aquela colocada pelo plebiscito que o governo espertamente inventou ao gosto e na medida em que interessa a ele. Então, nós temos que ter bom senso e tomar decisões cautelosas. Há espaço. Se houver racionalização e, acima de tudo, uma auditoria feroz em cima do transporte coletivo urbano, por exemplo, e isso virar rotina, principalmente nos sistemas de bilhetagem, que se refletem no IPK, nos números e dados usados para cálculo de tarifa, poderemos ter surpresa. Tomara que não. Né? Mas tomara que não, do ponto de vista que não quer incriminar ninguém ou ver qualquer pessoa humilhada, ofendida. Tomara que sim, porque se alguma coisa estiver errada, pode ser que a nossa tarifa possa ter uma redução de R$1, por exemplo. Cair, em vez de quase R$3, cair para um patamar em torno de R$2 ou menos. Ou abrindo-se espaço para subsídios, para tarifas zeradas, porque, de fato, para a cidade o que importa é que as pessoas não usem o automóvel. Façam a opção pelo transporte coletivo, façam a opção por caminhar, utilizem bicicletas. Agora, para isso tudo, a cidade tem que sofrer uma mudança drástica de gerência, inclusive, porque afinal, se nós temos uma lei municipal que diz que o proprietário é responsável pela calçada, que, na minha opinião, é uma lei errada, que a calçada é uma faixa de servidão, mas se a lei existe e a própria legislação federal já estabelece padrões de mobilidade, etc., por que o prefeito não impõe ajustes, correções? Dentro de 1 ano ou 2, a cara da cidade mudaria tremendamente se os proprietários de imóveis, dentro de uma orientação técnica inteligente da prefeitura, fizessem o que é necessário. Agora, na área de transporte, em vez de simplesmente comprar bondes, como nesse livro aqui fala de Curitiba, que na década de 80 queria fazer bondes, e inclusive na época o prefeito chegou a dizer que se os bondes não fossem colocados, a cidade não teria condições de atender as demandas de transporte coletivo. Então, nós estaríamos, talvez hoje, nós não podemos entrar nessa. Lobbies e lobistas, grupos, cartéis existem de todas as formas possíveis. Então, para evitar problemas e jogar dinheiro fora, nós temos que ter bom senso. Vocês lembram que na década de 80, no momento, o povo descobriu, o governo descobriu, estava com caixa zero, estava devendo, não fechava mais suas contas, por causa de uma coleção de projetos
malucos e irresponsáveis que quebraram o Brasil na década de 70. Né? Me lembro que em 77, numa missão da Copel na Europa, um diretor de uma grande multinacional no setor elétrico disse para nós, na cara, que não tinha interesse de vender para a Copel porque o Brasil estava quebrado. Isso em 77. Foi quebrar para valer em 89, 88, 87. Foi quando o pessoal viu que o rei estava nu. Nós não podemos repetir isso. E corremos o risco de ver isso de novo por causa da irresponsabilidade federal nas contas públicas e na subordinação do nosso governo a grandes grupos financeiros internacionais que nos levam a pagar a segunda maior taxa de juros do mundo, como se nós fôssemos o segundo país mais comprometido do mundo, dependendo da vinda maciça de dólares que aqui são transformados em contas a pagar aí para banqueiros, etc. Então isso aí, gente, é o drama brasileiro. Mas na área de transporte coletivo e urbanismo, há muito a ser feito. E foi muito bom até saber que os prefeitos vaiaram a presidente da República. Não porque ela seja a presidente, mas porque a presidência ela tem se mostrado tremendamente irresponsável no uso dos impostos que tem o direito de administrar. Então não é só o problema da atual presidente, nem apenas do anterior, é uma sequência de presidentes que administraram muito mal o Brasil e que mereceriam vaias eternas por tudo que fizeram pondo os pés pela cabeça. Então é muito bom ver que Curitiba está aprendendo a lição que os manifestantes em junho de 2013 procuraram transmitir aos políticos e governantes. Nada disso que a gente viu aí é solução definitiva. Tá? Não se faz um projeto no joelho. Tá? Seria prudente pesquisas de origem e destino, impacto ambiental, impacto tarifário e análise de alternativas. As próprias canaletas são tremendamente perigosas nas condições de utilização atuais. Mão e contramão, numa faixinha estreita com ônibus gigantescos que poderão mais cedo ou mais tarde criar acidentes catastróficos. Nós poderíamos estar usando as vias rápidas, onde já trafegam ônibus, onde o ônibus, em vez de estar cruzando com outro no sentido oposto, estaria acompanhando o fluxo em faixas exclusivas e deixar a faixa central o que é hoje a canaleta como ciclovia, como área de lazer, como trânsito ultralento de veículos, porque hoje não é isso que acontece nas faixas laterais das canaletas. Então Curitiba pode, se tiver um pouco de paciência, refazer seus planos. Né? O que não pode é se deixar levar pela, vamos dizer assim, pelas soluções de joelho improvisadas, tá? Sejam provenientes de quem for. Nós temos equipes de profissionais, o mundo tem. Seria ótimo se Curitiba fizesse um concurso internacional, tá? Para uma análise das condições de mobilidade na cidade e depois, tendo as propostas, fazer o contrato com a empresa vencedora para fazer aí sim os projetos executivos. Tudo que é de graça acaba custando muito caro. Nós não podemos embarcar em soluções sem cautela. Então essa é a mensagem do dia.
né? Hoje é dia 12 de julho de 2013, um dia após essa coisa vergonhosa que foi a greve geral do dia 11.